Salve, salve, gurizada! Aqui fala Xolo Gamer com mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer os testes do SSD M2, o King Specs. A gente trouxe esse SSD aqui, você pode ver um card aqui em cima trazendo o unboxing desse SSD. E aqui também a gente pode ver um card mostrando a montagem desse SSD no nosso computador. Então vamos lá, vamos ver algumas coisas, vamos ver algumas diferenças do dia a dia, vamos ver algumas coisas. Em alguns outros vídeos eu vou trazer as diferenças, velocidade de loading, você vai sentir uma diferença desse SSD em load de jogos. Alguns load de jogos você vai sentir diferença, mas você não vai sentir diferença muito quando você estiver usando o computador, usando vídeo, essas coisas, você não vai sentir a diferença desse SSD para um SSD normal, que é um SSD SATA. Falando isso, vamos começar a aqui nos atentar aos valores que esse SSD trouxe para nós. Vamos lá, vamos ver quanto que foi que ele teve nos testes aqui do Xolo Gamer. No primeiro teste tivemos 1746 MB de leitura e 1268 MB de escrita. Já no segundo teste bateu 1628 MB por segundo de escrita, de leitura, e 1268 MB por segundo de escrita. Esses são os testes sequenciais no SSD. Agora vamos falar sobre os testes randômicos. No primeiro teste randômico ele bateu 509 MB por segundo em leitura e 1032 MB por segundo em escrita. Já no segundo teste ele bateu 287 MB por segundo de leitura e 226 MB por segundo de escrita. Esses são os testes randômicos. Você pode ver essas informações aí também na tela. Lembrando que esses testes são testes utilizando a metodologia Xolo Gamer. Caso você queira entender mais sobre a metodologia Xolo Gamer, eu vou deixar aqui também no card um vídeo falando um pouco mais sobre esta metodologia. Nós também utilizamos um teste que é um teste muito mais usado para o dia a dia, que é um teste que você vai utilizar 70% de leitura e 30% de escrita. Muitas vezes você utiliza mais a leitura de um SSD do que a escrita. É muito raramente que você utiliza a velocidade de escrita. Por isso, a velocidade de escrita nos SSDs são sempre menores. Então vamos lá, vamos mostrar aqui as informações aqui na tela para você ver agora na íntegra. O SSD bateu 100.621 MB por segundo no teste Mix, que é o teste de leitura e escrita, e no primeiro teste, e no segundo teste bateu 1321 MB por segundo. Isso no teste sequencial. No primeiro teste foi o primeiro teste normal e o segundo teste normal sequencial. São os dois testes sequenciais. Já no teste randômico bateu 655 MB por segundo no primeiro teste e no segundo bateu 240 MB por segundo. Se você não está entendendo muito bem sobre esses testes randômicos, testes sequenciais, eu vou te explicar um pouquinho melhor. O teste randômico, ele faz o teste pulando trilha por várias trilhas diferentes do SSD. Vamos supor que você grave o dado em vários locais diferentes do SSD. Isso consome um pouco mais de tempo e a leitura demora um pouco mais para ser feita, a leitura, a escrita, quando os dados não estão muito organizados. Já quando é o teste randômico, você tem todos os dados organizados, um atrás do outro. Isso economiza muito tempo na hora de utilizar o seu SSD. Está curtindo o vídeo até aqui? Já deixa o like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo e ajudar mais pessoas a conhecer esse SSD M2. Agora a gente vai falar um pouco sobre os testes de IOPS. Para quem não sabe, IOPS é uma maneira de leitura que é utilizada muito em servidores. A gente utiliza muito isso. É uma outra fórmula de leitura que é utilizada geralmente em SSDs, em discos rígidos. Então vamos bater aqui algumas informações de IOPS. Ele bateu 135.077 IOPS de leitura e bateu 252.272 IOPS de escrita. Esse SSD bateu muito mais IOPS do que os SSD SATAs, obviamente por causa do seu barramento direto na placa-mãe. A gente conseguiu ver nesses testes que um SSD M2 ele se destaca muito mais do que um SSD normal, que é um SSD SATA, na frequência SATA. Esse SSD também ele é um PCI Express NVMe. Ele tem muita coisa muito bacana aqui. A gente pode encontrar ele também com 3 anos de garantia, caso você queira um SSD com bastante garantia. Ele vem com 256 GB de memória interna. É bastante memória para você instalar o sistema operacional e alguns programas. Claro, você não vai conseguir instalar tanta coisa nesse SSD
Caso você queira um SSD um pouco mais parrudo, com mais armazenamento, você vai ter que pegar um SSD de 1 TB. E logo a gente vai trazer os SSDs de 1 TB. Vamos trazer muitos outros SSDs aqui para fazer teste. Então, se você quer ver esses testes, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum teste de SSD e nenhum hardware. É isso, valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!